Neste vídeo eu vou falar sobre Guilherme, a nova contratação do Fortaleza, vou falar também do Vasco da Gama e vou falar um pouco mais do que foi ontem o jogo Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza no Presidente Vargas. Estás preparado ou vai se desinscrever do canal? Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos, inclusive os torcedores do Fortaleza, estejam passando um grande dia. Ó galera, vamos começar aqui primeiro com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco esse que ontem ganhou fácil do Nova Iguaçu, não é? E o que me deixa mais impressionado na equipe do Vasco, cara, é que o Vasco ganha e não sai da sexta colocação, né? O Vasco está em sexto lugar no Campeonato Carioca com 11 pontos. A classificação nesse momento é o seguinte: Flamengo em primeiro com 14 pontos, tem 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Botafogo em segundo com 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense vem em terceiro com 13 pontos, 7 jogos, já tem um jogo a mais, né? 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Volta Redonda, o Voltaço aí fazendo uma grande campanha no Campeonato Carioca, tá? 13 pontos, também tem 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Bangu, olha só, cara, o Bangu ressurgindo aí no futebol carioca, né? O Bangu vem em quinto com 12 pontos e 7 jogos. O Vasco da Gama vem em sexto com 11 pontos, só que tem um jogo a menos do que Bangu, Volta Redonda e Fluminense, tá? O Fluminense, o Volta Redonda e o Bangu tem 7 jogos, o Vasco tá igual com o Flamengo e o Botafogo, tem 6 jogos, tá bem? Então o Vasco tem 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Portuguesa do Rio de Janeiro vem logo em seguida em sétimo com 8 pontos. Depois a gente tem o Madureira em oitavo, o Audax em nono, o Nova Iguaçu, que ontem perdeu do Vasco, vem em décimo, o Resende em 11º e o Boa Vista em 12º, é o último colocado. Hoje seria rebaixado a equipe do Boa Vista, tá? Cara, incrível, o Campeonato Carioca é muita moleza, só cai um bicho para a segunda divisão estadual e só sobe um também, cara. Todos os outros campeonatos, pelo menos, campeonatos estaduais, né? Pelo menos caem 2 times para a segunda divisão local e depois sobem outros 2, né? O Campeonato Carioca não. Sabe o que eu penso, cara? Eu penso o seguinte: o Campeonato Carioca é feito para Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco nunca serem rebaixados. Essa é uma realidade. Apesar de que é muito difícil você ver um time grande do seu estado jogar uma segunda divisão do próprio estado, né? É muito difícil praticamente você nunca vai ver um Flamengo jogar a segunda divisão do Carioca, você nunca vai ver um Fortaleza jogar a segunda divisão do Cearense, um Bahia jogar a segunda divisão do Baiano, um Sport jogar a segunda divisão do Pernambucano. Geralmente isso é quase impossível, mas tem campeonatos que facilitam ainda mais para que isso realmente seja impossível, né? Que é a questão do Flamengo não, do Campeonato Carioca só ter um rebaixado. E claro, isso também ajuda equipes pequenas, porém tradicionais, como Bangu, Volta Redonda, Madureira, essas equipes que... Porque, galera, eu era pequeno, quando eu era pequeno, meus 7, 8 anos, se transmitia Campeonato Carioca lá para Pernambuco, né? Era comum a gente ver o Campeonato Carioca lá em Pernambuco. Equipes como Madureira, Bangu, o Bangu, Madureira, Nova Iguaçu também, eram equipes que a gente já conhecia. O América do Rio de Janeiro, eram equipes pequenas do Rio de Janeiro, mas conhecidas, né? Então isso facilita também para que esses times tradicionais, porém com menor expressão, que é o caso do Madureira e o Bangu, nunca também caiam para a segunda divisão carioca, né? Isso para mim realmente é um absurdo. Eu acho que no Campeonato Carioca poderiam cair 2 times, tá? Mas enfim, eles que sabem. Uma observação, aliás 2, Gabriel Peck jogando muito na equipe do Vasco da Gama nessa temporada, tá? Ele que tem 4 gols no campeonato estadual, é o vice-artilheiro da competição ao lado do Pedro, do Flamengo, e do Luiz Felipe, do Bangu, tá? O artilheiro da competição é Lelê, do Volta Redonda. Lelê tem 7 gols, Gabriel Peck 4, Pedro 4 e Luiz Felipe 4. Depois a gente vê o Gabriel Barbosa, o Gabigol, com 3, o Cano do Fluminense com 3, o Vitor Sá do Botafogo com 2, e aí vem um montão de jogadores com 2, né? O Pedro Raul do Vasco também está com 2. Deixa eu ver se eu vejo mais algum outro jogador do Vasco aqui com 1 gol. O Léo tem 1 gol, o Lucas Piton tem 1 gol, o Jair tem 1 gol,
Isso, jogador do Vasco, tá, galera? Galarza, esse jogador eu não conhecia, sinceramente. Também tem um gol. Enfim. E o Nenê, o velho Nenê, interminável Nenê, também com um gol. Isso pelo campeonato estadual, tá? Mas a surpresa é o Gabriel Peck. Realmente tem feito muitos gols pela equipe do Vasco da Gama, tá? A rodada foi o seguinte: estamos na 7ª rodada, ainda falta ser realizado o jogo Resende Flamengo. Por questões óbvias, o Flamengo está disputando o Mundial de Clubes, né? Inclusive perdeu ontem, vai disputar o 3º lugar. Esse jogo foi adiado, será sábado, no dia 18, o complemento desta rodada número 7, tá? Bangu 1, Madureira 0, Boa Vista 0, Botafogo 4, Fluminense 3, Audax 0, Portuguesa 3, Volta Redonda 1, Nova Iguaçu 0, Vasco 2. Esses foram os resultados até o momento da 7ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco agora que vai pegar duas pedreiras, tá? Vai pegar o Fluminense no próximo sábado, aliás, no próximo domingo, dia 12, Fluminense e Vasco. Vai ser o primeiro grande clássico do Vasco nesse ano. Vamos ver como se vai comportar o Vasco diante de um adversário mais casca-grossa, digamos assim, né? Um clássico carioca, o Fluminense. E depois, no dia 16, o Vasco vai jogar o jogo que já era para ter jogado na 2ª rodada, se não me engano, ou terceira, contra a equipe do Botafogo. Então o Vasco agora pega 2 clássicos, né? Vamos ver do que está sendo feito aí, essa equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, jogando agora com 2 times grandes do futebol carioca, o Fluminense e o Vasco. Muito bem. Vamos falar um pouco agora aqui da contratação do Guilherme, tá? Rapidinho, eu vi alguns torcedores do Fortaleza me pedindo para dar a minha opinião sobre essa contratação do Guilherme. Galera, é o seguinte: na sua carreira, o grande auge da carreira do Guilherme foi a passagem dele pela equipe do Sport Clube do Recife em 2019. Esse foi o grande auge da carreira do Guilherme, tá? Ele realmente comeu a bola e foi ao lado do Brocador, mas com muito mais, digamos assim, participações, muito mais estrelismo por parte do Guilherme, os 2 principais responsáveis ao acesso do Sport naquele ano. Naquele ano, o Bragantino foi o campeão brasileiro da Série B e o Sport, que foi o vice-campeão, não perdeu nenhum jogo com o Bragantino. O Bragantino torou todo mundo naquela Série B, menos o Sport. Foi uma vitória para o Sport e um empate. Agora já não lembro se a vitória foi na ilha, se o empate foi na ilha, se a vitória foi fora, mas o Sport ganhou um jogo e empatou o outro com o Bragantino. Foi a única equipe do campeonato que o Bragantino, que estava voando naquele ano, não venceu, tá? Muito disso graças ao Guilherme, que fez, se não me engano, acho que foram 19 gols. Sim, acho que foram 19 gols naquele campeonato. Realmente, Guilherme comeu a bola. O que é que eu vou dizer como torcedor do Guilherme, torcedor do Sport? Que a passagem do Guilherme foi excelente na Ilha do Retiro. Foi excelente. Foi realmente a melhor passagem da sua carreira, tá? Agora, no Grêmio, recentemente, ele não vem jogando isso tudo, né? Foi contratado ano passado, não jogou uma boa Série B, se não me engano, ele fez apenas 2 ou 3 gols, tá? Não me lembro agora. Realmente a passagem dele foi muito fraca. A torcida do Grêmio está dando graças a Deus do Guilherme ter se mandado do Grêmio, essa que é a realidade. Mas ele chega com um contrato de empréstimo até o final do ano. Guilherme ganha um salário no Grêmio de 500 mil, 500 mil reais. É o salário de Guilherme. Eu me recuso a acreditar que o Marcelo Paz, um presidente com cabeça tão centrada, né, estaria pagando o salário de 500 mil reais ao Guilherme. Sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito. Se realmente isso acontecer, se for especulado ou dito pela imprensa cearense, você, torcedor do Fortaleza, deixa aqui um comentário se é que você sabe quanto que o Fortaleza vai pagar ao Guilherme. Eu acho que o Fortaleza está pagando uns 200 mil ao Guilherme e depois os outros 300 paga o Grêmio, tá? Ou talvez metade, 250, que já é um puta salário pro Guilherme. Porque assim, ó, galera, Guilherme é um grande jogador, mas não é jogador para ganhar 500 mil reais. O que acontece é o seguinte: ele teve uma passagem muito boa no esporte e se mandou pro futebol do mundo árabe, né? Foi comprado lá e se mandou ir lá. Meu irmão, sei lá, digamos que Guilherme, não sei, tá? Digamos que Guilherme ganhava 100 mil reais no esporte em 2019. Ganhava 100 mil reais. Um exemplo, vai pro mundo árabe para ganhar 500. Então, claro, lá no mundo árabe ele faz os golzinhos dele, aquela coisa toda, tem o seu destaque. Quando volta pro Brasil, volta com o salário lá em cima, né? E aí, o Grêmio ai, ai. Enfim, realmente eu não acredito. Não é jogador para ser pago 500 mil reais. A mesma coisa, Mikael, ex-esporte que estava no Internacional, tá ganhando 420 mil reais por mês. Também não é jogador para ter esse salário todo.
Ainda falta alguma coisa pro Mikael, apesar que o Mikael é bom de bola. Eu vejo um Adriano Imperador nele, sabe? Mas 420 mil reais, pô. Não provou nada no futebol ainda para ganhar esse salário. Mas é que tá. Foi para Itália, saiu do Sport, foi para Itália, o salário dele lá aumentou grande, subiu muito, e aí quando chega de volta no Brasil, vem com o salário lá em cima, né? Enfim, para mim, tá? Boa contratação, boa contratação. Eu espero que realmente o Guilherme volte a ter sucesso na sua carreira, como foi no Sport, jogando agora pela equipe do Fortaleza. O Fortaleza vai precisar muito do Guilherme. Foi uma boa contratação, mas não espere que será o salvador da pátria. Não, ele é um cara construtor. Ele vai dar muita assistência, ele vai ajudar, ele vai fazer gol. Ele é veloz, ele é inteligente em campo, ele chuta de fora da área, tem um remate muito bom mesmo. Inclusive, se vocês, torcedor de Fortaleza, vai no YouTube agora e digita gols de Guilherme pelo Esporte Clube do Recife. Vocês vão ver. Bicho, cada pancada de fora da área, realmente o cara, ele chuta bem, tá? Mas vamos ver se ele volta a ter o grande futebol dele, que teve no esporte, agora na equipe do Fortaleza. Falando em Fortaleza, o Fortaleza tomou uma lapada de 2-1 ontem da equipe do Ceará. E, cara, é um comentário rápido para terminar o vídeo, tá? Vocês, torcedores do Fortaleza, vocês estão pensando que vocês são quem? O Real Madrid? O que eu mais estou vendo de comentários aqui no meu canal é: o Fortaleza ainda está se arrumando. Essa derrota, o que importa não é a derrota, é como termina o campeonato. Ou então, mas essa derrota, quando um pequeno ganha de um gigante, comemora como se fosse um título. Primeiro, o Fortaleza não é nenhum gigante do Campeonato Brasileiro. Não é. Vamos falar um papo reto. Fortaleza não é nenhum gigante do Campeonato Brasileiro. Fortaleza é um time grande. Podemos dizer assim, um time grande do Campeonato Brasileiro. Mesmo existe grande e grande. Por exemplo, Fortaleza é um time grande? Ok, beleza, Fortaleza é um time grande. Mas o Bahia é maior que o Fortaleza. O Flamengo é maior que o Bahia, que é maior que o Fortaleza. Então, existe degraus, sei lá, entre os times grandes. Existe time grande, time que é um pouco maior do que aquele grande, time que é um pouco maior do que aquele que é maior do que aquele grande, e assim por diante. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Então, Fortaleza não é nenhum gigante, cara. Esses comentários aqui no meu canal, esses comentários funcionam para canais do Fortaleza. Esses comentários não vão funcionar para um torcedor do Sport ou do Bahia que está falando do Fortaleza. Não vão, porque não é assim que se vê as coisas, cara. O Fortaleza não é nenhum gigante. E outra, baixa a bola. Vocês perderam ontem para o principal adversário histórico de vocês. Vocês não perderam, sei lá, para o ABC, que foi a outra derrota que o Fortaleza teve. Não foi para o ABC, com todo respeito ao ABC. O Ceará é o adversário histórico da equipe do Fortaleza. Tanto é que, eu estava vendo aqui o histórico de títulos entre Ceará e Fortaleza, vocês estão empatados em praticamente tudo, com a exceção de que o Fortaleza chegou a ter um título nacional. O Fortaleza já foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e o Ceará nunca venceu. Tirando os títulos mais importantes da história do Fortaleza e do Ceará, o Fortaleza ganhou uma vez a taça, o torneio Norte e Nordeste, o Ceará ganhou também. O Fortaleza ganhou 2 vezes a Copa do Nordeste, o Ceará ganhou também. Então já são 3 títulos para cada um para cada um do torneio Norte e Nordeste e 2 para cada um da Copa do Nordeste, nesse formato atual que a gente conhece. Depois, campeonatos estaduais, pelo menos aonde eu fui ver, o Fortaleza tem 45 títulos e o Ceará tem 45 títulos também. Então até nisso vocês estão empatados. São 45 títulos para cada um. Quem for campeão este ano vai ficar com um título apenas acima do adversário. Cara, isso é empate técnico. Depois, sim, o Fortaleza tem uma Série B e o Ceará não tem nenhum. O Ceará nunca teve um título nacional, tá? Eu não estou falando daqueles torneiozinhos Copa do Ceará, Copa Cidade do Ceará. Não estou falando disso. Eu estou falando dos torneios mais importantes. Torneio Norte e Nordeste, Copa do Nordeste, Estadual e Série B. Ou Série A, ou Libertadores, ou Sul-Americana, coisa desse tipo, né? Copa do Brasil, tá? E existe uma diferença muito grande do esporte em Pernambuco para Náutico e Santa Cruz. Como, por exemplo, o esporte é disparado o maior campeão do estado. 42 títulos estaduais contra 29 do Santa Cruz, que é o segundo colocado, e 24 do Náutico. Um título de Copa do Brasil, um título de Série A, um título de Série B, 3 títulos de Copa do Nordeste. O Santa Cruz tem uma Série C, se não me engano, uma Copa do Nordeste e 29 estaduais. O Náutico tem 24 estaduais e uma Série C. Ponto. Acabou por aí. Então, a diferença de títulos entre esporte para Santa Cruz e Náutico é
eu não vou dizer assim, humilhante, não vou dizer isso, mas o Sport é muito superior a Santa Cruz e Náutico. Assim como o Bahia é muito superior ao Vitória na Bahia. Essa é uma realidade, galera. Só que o Vitória é o principal adversário histórico do Bahia. O Santa Cruz e o Náutico são os principais adversários históricos do Sport. E o Ceará é o principal adversário histórico do Fortaleza. Eu estava vendo um vídeo do Luiz Heitor e o Luiz Heitor falou algo muito, mas muito mesmo interessante, que eu não tinha percebido isso. Foi o vídeo de pós-jogo dele ontem. Nos primeiros 2 jogos mais importantes até agora, no momento da gravação deste vídeo do Fortaleza, o Fortaleza perdeu. Fortaleza vinha pegando times intermediários aí, tal, do Campeonato Cearense, ali, time pequenininho, aí pegou um Campinense na Copa do Nordeste, ganhou tal, mas quando pegou um ABC, porque até aquele momento, galera, do ABC para trás, o ABC tinha sido o principal time que o Fortaleza ia jogar no ano. Passou, agora foi o Ceará, né? Foi o Ceará. Então, Fortaleza pegou o ABC lá e tomou 2-0. Pegou o Ceará jogando como visitante no Presidente Vargas e tomou 2-1. O Ceará fez um jogo muito melhor que o Fortaleza ontem no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Fortaleza meio que equilibrou as forças, fez um gol e não teve força para mais nada. Então, meus amigos, pode ser que amanhã, na pré-Libertadores, o Fortaleza seja até campeão da Libertadores. Pode ser que amanhã o Fortaleza seja campeão do Campeonato Brasileiro da Série A. Pode ser que amanhã o Fortaleza seja campeão da Copa do Brasil. Porque se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu ia sonhar com o título da Copa do Brasil, eu ia sonhar com o título da Libertadores e eu ia sonhar com o título da Série A, porque senão, pra que eu sou torcedor de futebol? Se eu não sonhar que eu posso amanhã vencer a Libertadores, eu tô nessa merda pra quê? Só pra dizer que tô na Libertadores? Eu tenho que sonhar. Então, ó, o torcedor do Fortaleza tem total direito de sonhar em ser campeão da Copa do Brasil, em ser campeão da Série A e da Libertadores. Se vai ganhar são outros 500. Mas todos nós temos o direito de sonhar. E você, torcedor do Fortaleza, sonhe. Sonhe porque você tem esse direito. Agora, mas um pequeno, quando ganha de um gigante, não. O Ceará não é pequeno perante a vocês. Não é. E o Fortaleza não é gigante. Mas agora é a hora de perder, porque o Vojvoda está arrumando o time. Arrumando o time até quando? Até quando? Porque já é hora de ganhar novamente, cara. São 2 derrotas seguidas dos 2 principais adversários que vocês enfrentaram até agora. Abre o olho. Abre o olho, torcedor do Fortaleza. Vocês ainda vão jogar este mês com o Bahia. E se toma pancada do Bahia, como é que vai ser? Como é que vai ser se perde do Bahia? Enfim, só um desabafo. Agora eu sei que um monte de torcedor do Fortaleza mimizento vai sair do canal, porque ninguém aguenta ouvir a verdade. Aqui você vai ouvir o que os criadores de conteúdos do Fortaleza não falam. Simples. Porque eu não tenho amarras com nenhum diretor do Fortaleza. Não sei se os outros têm, mas eu não tenho. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar puxando o saco do Fortaleza. Eu não tenho obrigação de puxar o saco do Sport. Eu crio conteúdo e dou a minha opinião. É o que eu estou vendo nesse momento do Fortaleza, é isso. Nos 2 principais jogos de vocês perderam, fizeram 1 gol e tomaram 4. Antes do Fortaleza jogar com o ABC, eu tinha dito, Fortaleza perde muitos gols. E muitos torcedores do Fortaleza me criticaram aqui. Por quê? Porque o Fortaleza perdia gols, mas vencia. Fortaleza perdia gols, mas vencia. Claro, jogando com o Atlético Cearense e as outras bagaças do futebol cearense. Não é? Não é assim que vocês falam, que no Campeonato Pernambucano é tudo lixo, que só tem bagaça? Que o Sport só está tendo aí um momento de glória deles, porque está pegando o fraco Campeonato Pernambucano? Não é isso que vocês falam? Mesma coisa, no fraco Campeonato Cearense, vocês saíram atropelando, meteram 6 no Atlético. E aí, ó, saiu de casa para jogar a Copa do Nordeste, tomou pau do ABC. Saiu de casa para jogar, de casa que eu digo Castelão, né? Porque, enfim, foi visitante ontem, foi jogar com o Ceará, tomaram pau. Pode ser que o Fortaleza seja campeão cearense, claro. Para mim, continua sendo ainda o favorito ao título, tá? Mas isso não justifica que, nesse momento, tomou 2 pancadas nos 2 principais jogos que disputou até hoje. Enfim, reflita, torcedor do Fortaleza. Reflita. E você, torcedor do Vozão, tem todo o direito de tirar sua onda, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e, ó, vídeo longo, né? Enfim, paciência. Nos vemos no próximo vídeo.
Se você chegou até aqui, você é guerreiro, hein? Me deixa saber. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu fui até o final. Escreva assim, fui até o final. Aí eu vou saber que você esteve comigo até o fim. Tchau, galera.